dia a todos. Obrigada pela vossa presença. Parabéns à CNA pelo 9º Congresso. Eu vou então fazer uma breve apresentação sobre o setor leiteiro. O setor leiteiro é um dos setores estratégicos do país, sobretudo no norte e centro, mas tem sido um dos mais afetados pelas más decisões políticas dos últimos anos e pela oscilação dos mercados. Nos últimos 30 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Portugal perdeu 97 mil explorações leiteiras, passando de 99 mil em 1989 para apenas 2 mil em 2019. E até hoje, muitas mais terão fechado portas. No mesmo período, a dimensão média das explorações vacas por exploração também passou de 4,1 para 48,4 vacas. Nos finais da década de 1980, o setor estava assente numa estrutura de pequenas explorações, de base familiar, com um número de vacas leiteiras reduzido e com uma produção relativamente baixa por vaca. Mas Portugal apostou numa progressiva especialização, com as explorações que conseguiram manter-se em atividade e de terem efetivos mais numerosos, de melhor qualidade genética e, consequentemente, mais produtivos. Ou seja, o setor leiteiro foi, porventura, aquele que seguiu mais à letra o receituário da então CEE e agora União Europeia, para investir, modernizar e concentrar a produção. Todavia, a receita não impediu que nos últimos anos o setor fosse atirado para uma situação muito difícil, com a ameaça de uma ruína quase generalizada. Para esta ruína, muito têm contribuído os preços baixos da produção, que não chegam para fazer face aos custos de produção cada vez mais elevados. Portugal registra os preços médios na produção mais baixos da UE. E em março, o preço por litro rondava 30 cêntimos. Valores sem atualização há 20 anos. Sem considerar os aumentos brutais das despesas de produção, com o aumento da eletricidade, das rações, do gasóleo e tudo o que precisamos para produzir. A indústria paga a preços vergonhosos, que não chegam para cobrir as despesas. Houve aumentos nos preços dos produtores nos últimos meses. É certo que o preço foi aumentado. Contudo, e este aumento foi necessário, contudo, veio tardio. É preciso também dizer que muitas explorações não aguentaram e fecharam pelo caminho. Estes aumentos eram exigidos pelo aumento dos custos de produção, mas recaíram também sobre os consumidores e os produtores continuam reféns da grande distribuição e de um conjunto restrito de grandes grupos económicos que utilizam o leite e seus derivados como chamariz do consumidor, na guerra feroz que fazem entre si pelo domínio do mercado a retalho. Os produtores de leite não podem ser o elo mais fraco da cadeia e o Governo tem de atuar ao nível da regulação pública do funcionamento da cadeia agroalimentar, por exemplo, alargando de forma efetiva a proibição de vendas com prejuízo a todos os elos da cadeia. Importa lembrar que uma das mais nefastas machadadas no setor do leite foi o fim das cotas leiteiras em 2015, assinado pelo Governo de então com Bruxelas, e que acelerou uma acentuada quebra dos preços à produção. As medidas de resposta à crise do setor, então anunciadas por Bruxelas, como a gestão voluntária da oferta ou o aumento dos auxílios financeiros estatais para reduzir as produções, não vieram resolver os problemas, antes os vieram agravar. Para melhorar os preços à produção de leite, o Governo e a União Europeia devem retomar um sistema público de controlo da produção e do mercado, como foram as cotas leiteiras. Também a convergência interna de uniformização dos direitos de RPB por hectare até 2026, e que se vai já iniciar em janeiro do próximo ano, com o Plano Estratégico da PAC, a Política Agrícola Comum, irá resultar na redução das ajudas dos produtores de leite, sobretudo as pequenas explorações, numa altura em que aumentam as exigências e regras comunitárias no que toca ao bem-estar animal, tratamento de efluentes e redução do número de animais por exploração.
Esta é mais uma medida que vai contra o interesse nacional, mais estratégico, pois, junto aos problemas antes mencionados, vão no sentido de reduzir uma produção tão importante para o país. A regulação do mercado e da produção é indispensável para defender a soberania alimentar do nosso país, também no setor leiteiro, bastante emblemático no plano nacional. Muito obrigada pela vossa atenção e viva o mundo rural e viva a CNAA! Viva!